Irmãos, bom dia. Graça e paz, irmãos. Vou precisar dessa paz. Pastor Patrick fez uma mensagem para mim agora de manhã, que nós devemos ser fortes e corajosos. E essa veio para mim, viu, pastor? Forte e corajoso para, na presença dos pastores e mestres, você me paga, transmitir uma palavra à igreja reunida nesta manhã. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Só que a minha versão é a revista e atualizada. Os irmãos poderão seguir aí com as suas Bíblias ou na projeção, se houver. Não é? A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Façamos a leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós
juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos concedeu a graça de estarmos como igreja reunidos nesta manhã, todos em um só espírito, em um só pensamento, em um só coração, para a adoração ao Senhor, meu Deus. E depois de todos os atos que tivemos até agora, nós precisamos compreender a Tua palavra através do estudo bíblico. E suplicamos em nome de Jesus que o Senhor dispense, através do Teu Santo Espírito, a iluminação, a compreensão, o entendimento a cada um de nós, a começar no Teu servo, Deus, que tenho a responsabilidade de compartilhar este texto com os Teus filhos. Nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na primeira aula que nós tivemos aqui, o nosso irmão Narciso, ele discorreu sobre essa carta de Paulo aos Efésios e falando sobre autor, data, ocasião, características e temas da carta. E na segunda aula, o pastor Patrick deu estudo no capítulo 1. E hoje, por misericórdia de Deus, confiaram a mim essa responsabilidade de estudar o capítulo 2, e o qual acabamos de ler. E eu quero conversar com os irmãos sobre 3 aspectos deste capítulo que eu pude observar e fazer uma divisão. O primeiro é a nossa condição sem Cristo. O segundo, a nossa condição e posição em Cristo. E o terceiro, a nossa posição como povo de Deus em Cristo. E o primeiro que eu quero compartilhar com os irmãos é a nossa condição sem Cristo. Sem Cristo, espiritualmente, estamos mortinhos da Silva. Você está respirando, porque você está vivo, fisicamente, biologicamente, não sei como trata disso. Mas espiritualmente, nós sem Cristo estamos ou estávamos mortinhos. E isso nós vemos aí nos versículos 1, 2, 3. Preste atenção, acompanhe. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E ainda na parte A do versículo 5, diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos. Então a existência humana sem Jesus é de morte espiritual. Mortos dessa forma é uma condição universal. Todos estávamos no curso do mundo, segundo diz o texto aí, o príncipe da potestade do ar, estávamos no curso do capeta, conforme a nossa natureza humana. Nós todos somos considerados, vimos aqui nesses versículos, filhos da desobediência, inclinados ao mundanismo, filhos da ira. Na verdade, umas tranqueiras. Todos, sem Cristo, farinhas do mesmo saco. É isso que nós éramos, mortinhos da Silva. E a origem de tudo isso, nascermos assim, nesse estado humano, mortos espiritualmente,
vem lá desde o Gênesis, quando da queda dos nossos primeiros pais. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, o Senhor passou uma ordem para Adão, dizendo que de todas as árvores frutíferas ele podia comer, menos uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E há aqui um monte de pensamento, que fruto seria esse? Brincando com vocês, para mim era jabuticaba, porque a coisa ficou preta para o ser humano. Então, queridos, no capítulo 6 de Gênesis, versículo 5, Deus olhou para a humanidade e viu que ela estava perdida e que a inclinação do coração do homem era todo para a perversidade. E em Romanos 3, eu gostaria de ler com os irmãos, a partir do versículo 10, vocês vão verificar comigo que gracinha que nós éramos em Cristo. A partir do versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. É assim a existência humana como nós nascemos. E no capítulo 5 dessa mesma carta aos Romanos, versículo 12, Paulo diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, assim todos pecamos, todos morremos, não fica ninguém para a semente. Essa é uma condição total de rebeldia contra Deus. Notem aí o que diz o versículo 1 na parte final, delitos e pecados. Não me peçam para explicar o que significa delitos e pecados. Eu sei que são coisas que não prestam e que desagradam a Deus e que ofendem a santidade de Deus. Uma condição total de rebeldia. E ele diz que nessa condição nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo. Versículo 2. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim que o homem natural não aceita as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E se ele está morto, ele não aceita, ele não crê, ele não recebe, ele não entende, ele não compreende. Para ele essas coisas é loucura. Assim éramos nós. E aqueles que continuam nascendo e vivendo sem Cristo, continuam assim. Não aceita as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque essas coisas só se compreendem espiritualmente. Nessa condição total de rebeldia, todos nós estamos sujeitos, ou estávamos sujeitos, ao domínio de Satanás, que nós vimos aí no versículo 2, o príncipe desse mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, ele diz: o príncipe desse mundo está vindo aí, ele não tem nada a ver comigo. E ainda, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo João diz assim, que o mundo jaz no maligno. Essa é a condição da humanidade sem Cristo. Todos nessa condição estão mortos em delitos e pecados, e ninguém é capaz de por si mesmo
abandonar esse estado deplorável. A parte final do versículo 3 diz assim: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Fazendo a vontade da carne e da natureza, são coisas que nós não temos força. Vontade da carne e dos pensamentos. É coisa que nós não temos força para sair disso sozinhos, absolutamente. E ainda no versículo 12, dessa mesma carta, capítulo 2 de Efésios, diz o apóstolo: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a condição que nós estávamos expostos à ira de Deus, e aqueles que continuam nessa condição continuam expostos à ira de Deus. No capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18 até o 21, o apóstolo Paulo diz aos romanos: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, espiritualmente mortos. Essa é a condição na qual todos nascem Cristo. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz que em pecado eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas, respirem aliviados, há uma solução, houve uma solução. Nascer de novo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos, um mestre da lei em Israel. Nascer de novo. Nascer de novo significa nascer do alto, nascer da vontade e da intervenção de Deus. Porque na condição natural, mortos ninguém tem vontade. Morto não sente vontade, morto não sente desejo. E espiritualmente não compreende e não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus. O apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículos 12 e 13, nos ensina que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E preste atenção, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós necessitamos da intervenção de Deus para termos esse relacionamento com Ele como povo dele, ou seja, nascer em Cristo. O segundo ponto deste capítulo que eu quero conversar com os irmãos, a nossa condição e posição em Cristo. Versículos de 4 a 10.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Neste ponto, a nossa condição é vivificados, ressuscitados espiritualmente, regenerados, nascidos de novo, como Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas. Reconciliados com Deus, Deus mesmo tomou a providência de nos reconciliar com Ele em Cristo Jesus. 2 de Coríntios 5, 18 e 19 nos ensina essa verdade. É intervenção absoluta de Deus, que nos faz assentar com Cristo nos lugares celestiais, como lemos aí no capítulo 2 de Efésios, versículo 6. E juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele nos deu vida. Comecinho do versículo 1 do capítulo 10 diz assim: ele vos deu vida. No capítulo 5, ele nos deu vida. A fonte da vida é Cristo. Cristo é a fonte da vida. João, no capítulo 1 do seu evangelho, versículo 4, diz que a vida estava nele. E ele é aquele que nos concede a vida, segundo aquilo que nós temos aprendido do evangelho de João. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz daqueles que estavam em trevas. O versículo 4 do nosso texto diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E no versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse mais é uma palavrinha que indica uma oposição a um estado de coisas. Algo ao contrário daquilo que se desenvolve ou que se desenrola normalmente. E nós vemos aqui nesse texto a oposição que Deus faz em Cristo ao estado de morte natural com que os homens nascem. Mortos no espírito. A misericórdia de Deus, que é resultado do seu imensurável amor e graça, nos ressuscitou, dando-nos, juntamente com Cristo, a vida eterna, como lemos aí, versículo 4 e 5. O apóstolo Paulo, com essa frase, mas Deus, ele coloca em realce o amor de Deus, a obra de Cristo por nós, essa graça insondável de recebermos vida espiritual em Cristo,
essa graça direcionada aos seus eleitos, apesar do nosso demérito, apesar de estarmos mortos espiritualmente, apesar de andarmos no curso deste mundo, segundo o Satanás, a vontade de Satanás. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz que nós não devemos tomar a forma desse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, Paulo, nesse texto, ele está apontando primeiro o nosso estado de morte espiritual, de depravação total, de degeneração absoluta, para realçar o amor e a obra de Cristo realizada por nós, a Igreja de Cristo. Lá na velha aliança, como foi dito aqui no batismo da criança, Deus estabeleceu com Abraão uma aliança e com a sua descendência e estabeleceu um sinal, uma marca, que era a marca da circuncisão. Mas para nós, a igreja, essa marca, ela está na ação do Espírito Santo enviado por Deus em Cristo para nós. No capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 21, o Senhor Jesus diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Não é os que querem, a quem Ele quer. E no versículo 24 de João 5, em verdade vos digo, diz o Senhor Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ressuscitados espiritualmente, vivificados espiritualmente, e isso por graça absoluta, intervenção absoluta de Deus em nossas vidas. Ele nos deu vida, diz o versículo 5, e aqui se trata dessa ressurreição espiritual que acabamos de ver em João 5, 21 e 24. Mas além dele nos vivificar, nos regenerar, ele faz mais ainda. Em Cristo, nós estamos assentados desde já nos lugares celestiais, como diz o versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é coisa concretizada. É algo já realizado, efetuado. Devido à nossa união com Cristo, em espírito, nós já estamos junto a Ele. Se vocês quiserem, abram lá em Colossenses, capítulo 3, nos versículos de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós, espiritualmente, por causa da nossa união com Cristo, já estamos com Ele. É o que a palavra de Deus nos ensina, e é isso que nós cremos. Quando Paulo está escrevendo as suas cartas, ele está escrevendo a pessoas vivas fisicamente, mas espiritualmente que estavam mortos e agora vivificados, regenerados, ressuscitados, já estão guardados em Cristo Jesus. Por isso, a glória,
a honra e os louvores são totalmente para Deus. Versículos 8 e 9 do nosso texto, Efésios 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é ato consumado, como nós já temos dito. Isso por graça absoluta de Deus, sem mérito algum dos homens, para que ninguém se glorie pensando ter alguma virtude, para que ninguém se glorie dizendo eu quis, e porque eu quis eu fiz isto e aquilo, e realizei grandes coisas. Não, a salvação é de graça, pela fé, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E a consequência dessa salvação é a santificação. Deus não nos salvou, não nos vivificou para continuarmos vivendo aqui na face da terra como mortos espiritualmente. Deus nos vivificou para a santificação e para a frutificação. Olha aí o que diz o versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vivermos e praticarmos as boas obras que o próprio Deus preparou para aqueles que são criados em Cristo, nascidos em Cristo, vivamos praticando e andando nessas obras. A frutificação é o desenvolvimento da nossa salvação. Como o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse é aquilo que nós podemos apresentar como frutificação nas nossas vidas de regenerados. Esse desenvolver precisa acontecer na vida do crente, tanto como igreja como na sua individualidade. Independente, diz Paulo lá, da presença dele como apóstolo junto aos filipenses. Vocês têm feito isso tanto na minha presença como na minha ausência. A frutificação, nós não precisamos estar ligados a algum líder para que possamos desenvolvê-la. É uma responsabilidade nossa. Nós, como regenerados, somos feitos corpo de Cristo. E como corpo, nós somos membros desse corpo, cada qual com a sua função. Não são todos que têm que ser pastores, não são todos que têm que ser evangelistas, não são todos que têm que ser mestres, não são todos que têm que ser apóstolos, mas cada qual tem uma função. Se você, como membro do corpo de Cristo, não está andando em santidade, não está andando em frutificação, você está um membro atrofiado nesse corpo. E nós devemos desenvolver isso, diz Paulo, a salvação, com temor e tremor, sem contendas, preservando a palavra da verdade. A palavra da verdade é isso aqui. Alguns mestres cristãos, eles afirmam que a salvação, que já está consumada, ela se desenvolve de 3 modos. O primeiro modo, a salvação do poder do pecado, que é a nossa regeneração. A salvação da ação do pecado é a nossa santificação. E a salvação da presença do pecado, que é em estado de glória com Deus lá no céu. Lá não vai ter presença do pecado. E na terceira divisão do nosso texto, a nossa posição como povo de Deus em Cristo. Reconciliados com o povo de Deus, como povo de Deus, e transformados em templo do Espírito Santo, em templos de Deus.
como nos ensina os versículos de 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O povo da aliança, Israel, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, conforme foi dito aqui no batismo do menino, eles precisavam da circuncisão na carne como sinal, como uma marca da aliança de Deus com Abraão e a sua descendência. Descendência biológica de Abraão. Contudo, esse sinal, a circuncisão que eles recebiam na carne, não indicavam um relacionamento espiritual da linhagem de Abraão com Deus. Nós vemos isso lendo a Bíblia, que no decorrer dos séculos, esse povo da aliança, eles foram anulando essa aliança de Deus com Abraão e a sua descendência, quebrando a aliança, pecando contra Deus, abandonando os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, para se tornar um povo corrompido, idólatra, depravado, sobre o qual Deus precisou enviar pesados juízos, pesados castigos, para que eles reconhecessem que eles dependiam de Deus. A igreja em Éfeso, para o qual o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta aos Efésios, bem como todos os gentios no mundo inteiro, nos quais nós estamos incluídos. Os gentios nunca foram reconhecidos pelos judeus como povo de Deus, em razão da incircuncisão na carne. Eles não se misturavam. Eles nem se assentavam juntos. Nós vemos narração na Escritura de que, por exemplo, Pedro, ele foi chamado para ir se avistar com Cornélio em Cesareia, onde Cornélio estava. Ele relutou, precisou Deus demonstrar para ele, numa visão que ele teve, de que aquele relacionamento que tinha uma parede entre judeus e gentios, precisava ser quebrado. Então eles não reconheciam como povo de Deus os gentios que iam sendo transformados, regenerados pela pregação do Evangelho. E aprove a Deus resolver essa separação racial, espiritual, cerimonial, enviando Cristo na plenitude dos tempos, como nos ensina
Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, enviando seu Filho sob a lei, para que, cumprindo toda a lei e a justiça de Deus, nele, Cristo, pela fé, nos tornássemos um só povo, a saber, a igreja de Cristo. Versículos de 11 a 15. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual, de ambos, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Mediante a regeneração no Espírito, Deus em Cristo, por meio da cruz de Cristo, Ele cria, dentre judeus e gentios, um só povo, um só corpo, um só rebanho, um só pastor, a sua igreja, como discorre aí no versículo 15. Dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Já não há mais essa distinção. Judeus e gentios estão unidos pela parede da separação que caiu em Cristo. E em Cristo nós temos essa paz entre judeus e gentios. Judeus e gentios têm acesso a Deus, sendo uma só família, a família de Deus. Versículo 19 do nosso texto: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. O fundamento dessa união, o fundamento desse único povo, o fundamento da igreja é Cristo. Ele é o fundamento dos apóstolos e profetas. Cristo é a pedra angular, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, sobre a qual nós, a igreja, somos edificados, bem ajustados, crescemos para santuário dedicados ao Senhor, para a habitação de Deus no Espírito. Versículos de 16 ao fim nos diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus, porque por ele, Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Assim, do mesmo modo que dentre os circuncisos da antiga aliança, a linhagem biológica de Abraão, eles eram circuncisos na carne, mas existia entre eles os incircuncisos no coração. E dentre os cristãos hoje,
Existem também os incircuncisos no coração. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro na sua carta. E aos Filipenses, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Infelizmente, tanto lá na antiga aliança como cá na nova aliança, existem os incircuncisos de coração que vivem no meio do povo da aliança de Deus. Na igreja visível, essa que nós podemos observar com os nossos olhos, existem pessoas não pertencentes à igreja invisível, porque a igreja invisível é constituída apenas por aqueles que são circuncisos no coração durante toda a história da humanidade. E assim, Deus